E agora nós vamos falar dos grampos ilegais. Você acha que alguém vai ser punido? Vamos lá então. O Ministério Público Estadual concluiu 4 das 9 investigações sobre promotores e procuradores de justiça acusados por policiais militares presos durante a Operação Grampolândia Pantaneira. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. A investigação do Ministério Público Estadual aponta: o promotor de justiça Marcos Reginoldi não praticou falsidade ideológica contra o analista Anderson Daniel Boaventura Batista durante inquérito contra o tráfico de drogas. Nós ainda procuramos analisar caso a caso os procedimentos em que o promotor atuou nos idos de 2013, quando ele esteve no GAECO. E nesses casos que nós analisamos, nenhum é compatível com a versão apresentada pelos policiais militares nessa denúncia feita lá perante o juízo da 11ª Vara Criminal. Por quê? Ou a investigação foi exitosa e os resultados foram profícuos, obteve-se êxito na prisão de pessoas, na apreensão de drogas, ou a investigação ela foi muito curta e não prosseguiu por falta de indícios. E nós observamos que o promotor de justiça, na verdade, ele seguia à risca aquele conteúdo desses relatórios. E quando o próprio Anderson Boaventura sugeriu, nesse caso específico, que se paralisasse a investigação porque os interlocutores não estavam tratando desse crime. Não havia tratativa nesse sentido. O que fez o promotor de justiça? Ele pediu o arquivamento perante o juízo da Vara do Crime Organizado e o procedimento foi arquivado. O MPE também alega: promotores e procuradores de justiça não usaram meios ilícitos para obterem telefones de pessoas investigadas. Eles acreditam, pelo que se entende dessa investigação, que você só pode obter os dados cadastrais de um numeral que você pretende submeter ao juízo através de ofícios à companhia telefônica. Quando, na verdade, nós sabemos, isso já está pacificado, não existe, em princípio, não existe lei contrária, o que já é permitido. E também já está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a investigação ela é ampla e restrita nesse caso. A não ser no momento em que você submete ao juiz, o juiz vai apreciar o pedido da interceptação. Mas para você obter os números dos alvos que são investigados, você pode usar de quaisquer meios que não sejam ilegais. O Ministério Público Estadual diz: o procurador de justiça Paulo Prado não forneceu as 2 placas eletrônicas para escutas telefônicas ilegais da Grampolândia Pantaneira, conforme acusam policiais militares investigados na operação. Não temos como afirmar taxativamente se aquelas placas utilizadas por aquele escritório criminoso de interceptação telefônica são as mesmas que haviam aqui no Ministério Público. Mas se forem, porque os indícios apontam nessa direção, com certeza não há nenhuma relação entre a cessão dessas placas à Secretaria, que foi feito pelo Dr. Marcelo Ferra, então Procurador de Justiça, em 2010, com a instalação desse escritório, clandestino, que foi em 2014. Não tem nenhum nexo causal, ou seja, não foi alguém do Ministério Público que entregou essas placas para o fim de se instalar esse escritório criminoso. Isso ficou muito bem claro nas investigações feitas pelo NACO e também pela Corregedoria do Ministério Público. De Paulo Prado. Nesse caso, não tenha nenhuma dúvida que o Dr. Paulo Prado não tem nenhum envolvimento com relação à instalação daquele escritório criminoso de interceptação telefônica. Essa placa foi entregue à época ao doutor Paulo Prado em 2010 e depois eles alteraram dizendo que eles repassaram para o escritório. Quer dizer, então eles mesclaram a verdade com a fantasia para dar credibilidade à versão dele apresentada no intuito de conseguir uma delação premiada aqui no NACO, que foi rejeitada. Outras 6 investigações do Ministério Público Estadual continuam em relação a acusações que pesam contra promotores e procuradores de justiça. Entre elas, o uso indevido de dados da Secretaria de Estado de Fazenda e também a utilização de verbas secretas. Tem mais várias investigações em curso. Semana que vem, certamente, nós concluiremos algumas
E vamos prosseguir. Nós estamos num ritmo bem acelerado, as investigações estão bastante avançadas e vamos concluindo na medida do possível, na medida da dinâmica dessas investigações.